Oiê, vamos falar do EA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você poder ter mais exemplos de como que você pode ter uma redação com a parte da introdução, eu trouxe aqui uma introdução que trouxe como exemplo redes sociais, colocando na hora da introdução como repertório. Eu acho que o tema encaixa muito bem, mas você vai ver como que foi utilizado. O tema de redação que foi utilizado para essa redação é o do "O ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira?". A gente vai ter então esse tipo de tema sendo colocado e eu acho que o repertório encaixa bem quando a gente for discutir. Se você quiser dar uma olhada tanto no tema, quanto também você quiser dar uma olhada nos textos motivadores dessa redação, eu vou deixar os links aqui embaixo do vídeo para você dar uma olhada. Apesar de não ser uma redação com nota, uma nota máxima, é uma redação com uma boa nota, que ela veio com 25,455. Eu quero que você perceba que mesmo com uma redação que tenha faltando alguns pontos, a gente pode ter bons exemplos de introdução, mas o que é mais importante aqui nesse vídeo é a análise da introdução, que não é por ela só que faz com que a gente tenha uma redução ou um aumento de nota. É só para você poder ter um exemplo. E assim fica a introdução. O Twitter, aplicativo gratuito e sem restrição de idade, é a principal rede social utilizada para a veiculação de pautas e para o apoio a causas específicas. Concomitantemente a isso, não somente ele, como também o Instagram, possibilitam o engajamento cada vez mais cedo de jovens em ação de caridade e debates políticos e o aumento da participação em protestos e reivindicações por parte da população. Dessa forma, o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Então o que a gente percebe é que dentro dessa introdução já temos dois tipos de repertório sendo utilizados que vão se contextualizar com o que temos a discussão. O primeiro deles sendo com o que a gente tem com a adição do Twitter e depois do Instagram, falando que a ideia dessas plataformas é a interação e que também abre a possibilidade de debates que, por exemplo, seriam os debates políticos que abrem a conversa para dentro do tema. Uma das coisas interessantes da gente poder perceber dessa introdução é que eu vou colocar dos pontos positivos e também dos pontos negativos relacionando com o tema. Inicialmente eu vou falar dos pontos negativos. A primeira coisa é que, apesar de ter utilizado o Twitter e o Instagram na introdução, eu acho, sinceramente, que seria melhor que tivesse colocado apenas um dos repertórios. A OEA não se preocupa muito com que você traga discussões ou repertórios que estejam fora dos textos motivadores. Mas aqui parece que ele quis dizer que existem vários exemplos para você poder querer falar de debates políticos em mídias sociais, sendo que você poderia ter escolhido apenas uma e ter falado melhor dela. Eu acho que você poderia ter colocado apenas ou o Twitter ou apenas só o Instagram para poder falar com que a gente tenha esse debate de pautas específicas e até mesmo abrir para pautas que sejam mais específicas como o debate político. Então eu acho que não é que o repertório foi ruim, mas o jeito que ele poderia ter sido utilizado seria melhor. Outro ponto que eu traía como negativo é a parte do que a gente tem de não se colocar as teses inicialmente. Eu acho que isso não é um problema porque a nota reflete muito bem nisso. Lembrando que a nota máxima da redação da OEA é 28 pontos. Eu acho que fica muito melhor organizado quando você já coloca já na introdução quais são suas teses. Mas isso é feito colocando na primeira linha de cada um dos parágrafos de desenvolvimento, porque depois nós temos que a juventude canarinha aborda questões sociais de forma precoce. Então essa seria a primeira coisa que temos quando falamos do primeiro debate de que como pode mudar positivamente a sociedade e também que a participação popular nas redes sociais são indispensáveis. Então isso significa que, não feito na introdução, se fazem nos parágrafos de desenvolvimento. Eu acho melhor organizado quando se faz na introdução. Então isso é uma coisa mais pessoal do que realmente é algo de correção. Agora, dos pontos positivos, não só do que eu falei, que o texto ele já é organizado, mas focando na introdução, eu gosto que é colocado todas as palavras do tema. Tem muita gente que tem medo da redação da OEA, falando que, mas eu vou colocar todas as palavras do tema, isso não vai ser com que eu tenha uma cópia das palavras. Não, a OEA quer que você escreva todas as palavras do tema. O critério de correção A, que é o critério de correção de tema, faz com que você tenha que colocar todas as palavras do tema. Não é uma coisa que você tem que colocar quase todas ou se colocar com sinônimos. Você tem que colocar todas as palavras do tema. Então eu acho que essa organização de colocar já todas as palavras no final da introdução fica muito bem porque é o que a OEA quer de você. E por segundo, eu acho interessante também como que a gente tem essa discussão colocada dos repertórios para aproximação da discussão do tema. Porque você percebe que não é simplesmente colocado um repertório e aí depois fala em paralelo e aí já coloca essa adição. Mas colocar como a gente tem que esses debates que aumentam a participação e reivindicação por parte da população, que inclusive é a parte da população jovem, que é o que utiliza mais as redes sociais, que é explicado na própria introdução. Então essa aproximação do repertório, mostrando como ele é parecido ou como ele é oposto, com o tema é muito positiva, porque tem muita gente que quer colocar o repertório só para poder mostrar que sabe do repertório e não porque ele é útil. Então tem esse mal de pessoa de ensino médio
que quer colocar o repertório para mostrar que sabe, em vez de como consegue relacionar. Preste atenção que esse é um ótimo exemplo de como você sabe e como você relaciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui fica um exemplo de uma introdução que utilizou o Twitter e o Instagram na hora da introdução. Eu acho que o tema de redação ajuda muito a você conseguir utilizar esse tipo de repertório, mas eu acho que o mais interessante aqui não é o que utilizou-se, mas como se utilizou. E você tem alguma dúvida da OEA ou algum outro tipo de parágrafo que você gostaria de ver que eu analisasse? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!